Buenos días, mi hermanas y mi hermanos de todos los países. Ei! Mais um Medita. Bom dia, bom dia. Bom, vou logo já apresentando o nosso tema de hoje. Tá vindo muito, muito, muito. Tô muito conectada os últimos dias com as mulheres, com a linhagem feminina, com o feminino, com o princípio feminino. E tive vontade de trazer uma coisa que, em geral, as pessoas gostam, né? Que é isto, tamborcito. E eu venho entrando em contato, né, com muitas mulheres e, assim, sabe, tem tanta coisa para falar que eu não sei nem por onde. A gente vive em um universo cuja ordem se estabelece a partir da polaridade. Então, a gente tem sempre dois polos: quente, frio, claro, escuro, dia, noite, primavera, outono, inverno, verão, feminino, masculino. Então a gente vive num mundo dual. É a lei deste universo em que nós estamos. Dizem, eu não me recordo, não sei se já fui lá, se fui, não me lembro. Mas há quem diga que existem outros universos ou dimensões superiores deste mesmo universo em que a lei ela já não é mais dual, ela é outra coisa. Eu não sei, não tenho notícias sobre isso, tá? Eu só sei que a gente está aqui e a gente precisa aprender a navegar nesse polo, né? Nesse yin e yang. O nosso objetivo é o equilíbrio, o caminho do meio, trafegar aí com temperança, né? Sabendo temperar esses dois para que não fique nem muito doce, nem muito salgado, nem insosso, nem amargo, e assim vai. E nisso está essa questão muito fundamental, que é o feminino e o masculino, que está muito além de questões de gênero. Não é sobre orientação sexual, e não é nem sobre homens e mulheres, é sobre o princípio masculino e o princípio feminino. Todos nós temos os dois princípios dentro de nós. E comportamentos podem ser comportamentos que agem nesse polo feminino e comportamentos que agem nesse polo masculino. E aí, para além disso, a gente tem o feminino saudável e o feminino adoecido. E a gente tem o masculino saudável e o masculino adoecido. Um exemplo. Vamos pegar o masculino. Uma ação masculina, em termos de, repito, não é questão de homem e não é questão de gênero, é uma questão de princípio energético da lei e ordem desse universo. Um princípio masculino, ele é incisivo, no sentido de que uma iniciativa, vejam, incisivo, iniciativa, um início, um impulso, todos eles começam com o in, né? É uma flecha, o i não é uma flechinha? Pois é, o princípio masculino é como se fosse um instrumento linear, uma flecha. É incisivo. Esse é o princípio masculino. A partir disso, a gente pode derivar tudo, tudo, a partir dessa forma. O número um é um número masculino, porque ele é retilíneo. E assim vem as plantas que são retilíneas, espada de São Jorge, alecrim, cavalinha, são plantas que têm um princípio masculino mais forte. Está em tudo o princípio masculino. Uma ação, então, com essa energia
do princípio masculino é justamente de iniciar algo, iniciar um projeto, ter o impulso de. Então, um exemplo. Agora, se você vai iniciar algo, iniciar um projeto, mas que você invade de forma feroz alguma coisa ou alguém, né? Esse masculino, ele pode ter assumido um caráter doente, adoecido, pelo fato de ele não respeitar a outra polaridade. Lembrem que no Yin e no Yang, eu não tenho ele físico aqui para mostrar, mas o Yin e Yang tem as duas metades que se conectam, assim, né? O preto e o branco. Só que dentro de cada um deles tem um pontinho lá da sua polaridade oposta. Ou seja, dentro de cada atitude, de cada polaridade, tem um resquíciozinho do outro para dar a temperança, para dar o equilíbrio. Então, um impulso, uma iniciativa, um começo, um início, que ele não é feito com a parcimônia, com a cautela, com o zelo do princípio feminino, ele se torna um princípio adoecido. Então, é assim que se fazem invasões, é assim que se guerras, desrespeitos, ofensas, espada perfura, né? Esse é o princípio masculino adoecido. Agora, o princípio feminino, qual que é? Bom, o princípio feminino, já que eu falei que o número 1 é o princípio masculino, né? O 0, ele é o princípio feminino, não manifestado, né? Mas ele é redondo, porque no 0 tá tudo, só que ainda não é uma caixa fechada. O 0 é uma caixa fechada, tudo pode sair dali de dentro, né? E ele tem uma capacidade de multiplicar e aumentar grandemente. Então, se a gente pega o 1 e um 0, é 10. Se a gente bota dois zeros, é 100. Então, é um princípio multiplicador. A gente tem um início e a gente tem uma multiplicação e uma manutenção, que é o princípio feminino, né? Eu falei de espada, por exemplo. Se a espada ou um bastão é o princípio masculino, o princípio feminino, ele é oval, redondo. Ele é o cálice. A gente tem muito em simbologias pagãs, celtas, a representação do masculino e do feminino como uma taça e uma espada. Inclusive, as cartas de baralho derivam aí dessas tradições, dessas simbologias, né? Simbologias que a gente chama de pagão. É igual chamar de xamanismo as coisas. Essas palavras, né? Ismo, xamanismo, paganismo, reúne uma diversidade de coisas ali dentro que a gente até perde a noção, porque são muitas vertentes, é muita diversidade, mas que a gente usa uma palavra para reduzir isso numa, né? Enfim. Então, o princípio feminino, ele é esse cálice que recebe a água, né? Recebe o vinho, recebe a água da vida. Então, que sustenta, que mantém, que dá o contorno. Uma espada, um bastão não segura água nenhuma, não segura a vida, mas é um princípio que inicia as coisas. A chuva cai do céu como um risco, né? Ela é lá em cima uma gotinha redondinha, mas ela se precipita, ela principia a terra, ela muda de dimensão através dessa linha que é contida num cálice. A própria. Ai, gente, tem tanta coisa. Eu adoro esse estudo dos símbolos. Adoro. No nosso corpo, o nosso corpo humano, ele tem os princípios muito bem declarados aí. Enfim, os próprios órgãos sexuais, né? O pênis, o útero. Então, assim, tá tudo aí. E a sabedoria antiga, a sabedoria dos povos ancestrais, das civilizações antigas,
ela se utilizava muito desse raciocínio, dessa associação livre, e eu até diria artística e poética, para receber a vida, interpretar a vida e se movimentar na vida. E, de minha parte, eu sinto que isso tem uma resolução tão grande, resolução no sentido de visual mesmo, a gente não diz assim, qual que é a resolução dessa imagem? É baixa, é alta? Interpretar a vida, enxergar a vida através desses princípios simbólicos, ele traz uma resolução enorme, uma capacidade de enxergar coisas que a gente não associa às vezes, porque não nos foi ensinado. Mas a partir do momento que a gente aprende um tantinho assim, a gente consegue multiplicar isso por conta própria a partir de livres associações e da contemplação e da observação das coisas. Inclusive, aproveito para fazer um pequeno merchan. Eu sempre esqueço de apresentar os meus trabalhos aqui, mas, já que a gente está falando tanto disso, no TEAR, o TEAR é um grupo de autoestudo online, conduzido por mim, e ano que vem, 2025, nós teremos uma outra turma abrindo em março, do TEAR nível 1, onde nós falamos, a gente traz muito essa questão dos símbolos, da arte, como uma forma de olhar para a vida e ganhar uma nova resolução sobre como você caminha através dela. Então, eu trago uma coletânea de saberes ancestrais, saberes do Egito, saberes da Grécia, saberes da Índia antiga, para a gente resgatar essa herança de sabedoria que se tinha há milhares de anos atrás, muito mais do que 5.000, como as escrituras, algumas são datadas de 5.000 anos. Mas essas civilizações são muito mais antigas que isso. E a gente aí com 200 anos de método científico acha que está arrasando e abalando o Bangu. Tá nada! Tá nada. Enfim, então, meu papel dentro do TEAR, desse grupo de autoestudo, que funciona uma vez por semana online, é resgatar essa sabedoria e instrumentalizar, entregar ferramentas de autopercepção, de percepção da vida, para trazer mais leveza, mais encantamento, mais verdade para a vida, mais autonomia também, para a gente não entregar uma série de conclusões nas mãos de pessoas que às vezes sabem muito menos do que nós, em termos de como nos conduzir. Nós precisamos de ajuda. Não somos autossuficientes. Jamais seremos. Jamais seremos. Afinal de contas, nós somos filhos e filhas de uma fonte criadora. E se ela quiser, ela faz assim, ó, e a gente desaparece. Mas o fato de ser uma fonte criadora que nasceu e é a própria força do amor e do respeito, esse livre-arbítrio que surge com a fonte criadora não a permite invadir a própria lei e nos desrespeitar. Então, isso não vai acontecer, mas o poder existe, né? Porque nós somos partículas que desprendem desse grande sol, que compõem esse grande sol, juntos. Então, juntos, sim, nós somos autossuficientes, mas não uma unidade, né? Igual uma formiguinha dentro de um formigueiro ou uma abelha dentro de uma colmeia inteira, né? Existe uma organização ali orquestrada. Bom, então tá, qual vai ser a nossa. Eu fiz uma grande introdução aqui, mas de fato meu coração hoje tá com o princípio feminino. E eu queria trazer uma prática diferente. Geralmente eu não trabalho com essa perspectiva, mas as coisas mudam, né? Então, eu queria que hoje a gente começasse a trazer à nossa mente, ao nosso coração, recordações desse princípio feminino. E isso, né, pessoal, vale dizer que vale para homens e para mulheres, que não depende de gênero. Todos nós temos esse princípio dentro de nós. Homens e mulheres são representações de carne desses princípios, mas nós todos temos uma partícula do princípio oposto dentro de nós. E isso com as diferenças de gênero também não é assim.
tão, como eu vou dizer, engraçado eu vou usar essa expressão, mas não é tão preto no branco, porque hoje em dia a gente tem várias manifestações distintas, né? Que vão convidando a gente a pensar sobre liberdades e outras formas de ser. Eu acho isso bem válido. Mas então o meu convite é para a gente ir se conectando com esse princípio feminino e sentindo o que que vem em nós. Nós podemos pensar, se somos mulheres, em nós mesmas, o que que nos faz ser mulher? O que que fazemos que nos faz sentir alegria de estarmos mulher? Ou podemos pensar em nossas mães, podemos pensar na maternidade em geral, o zelar, o cuidar, e chamando, e chamando, chamando essas recordações, essa conexão com o princípio feminino que existe em nós. No caso de homens, por exemplo, a gente pode pensar no apreço que sentimos pela beleza das mulheres, pela gentileza, pela suavidade, pela tarefa linda de ser o portal através do qual nasce a vida em planeta Terra. Nascem as consciências em planeta Terra através das mulheres, através dos úteros. Podemos ir trazendo, sentindo tudo isso em nós. Tudo isso, esse poço, esse lago, com todos esses princípios femininos, corporais, comportamentais, emocionais. E vai sentindo, vai sentindo. Planeta Terra é redondo. Planeta Terra é Mãe Terra. O Sol, Pai, é um princípio masculino que lança um raio de luz incisivo sobre o solo de Mãe Terra e a fertiliza, a torna fértil para receber e para fazer a manutenção da vida. Esse princípio também é sideral, está nos astros. A lua materna, a lua movimenta as águas são femininas, o fogo é masculino. Mas isso tudo é recebido no útero da Mãe Terra, multiplicando vida, multiplicando vida, multiplicando vida. Hoje em dia, o nosso mundo, a nossa sociedade, de forma geral, valoriza muito o princípio masculino. Inclusive, tem se masculinizado as mulheres para que elas façam coisas que não são naturais para elas fazerem. E ao passo que temos também muitos homens perdendo a referência do que é um masculino saudável. O masculino saudável é aquele que precisa ter o toque do feminino, do respeito, da gentileza, da abertura, da receptividade, da não invasão. Mas ainda assim, ser determinado e direcionado com respeito. Então, se tem um conflito hoje em dia em relação ao masculino e feminino. E eu acredito que trazendo a cura do feminino, e já estamos fazendo muito isso, existem muitas iniciativas hoje em dia de fortalecer o feminino com respeito e com gentileza para com o princípio masculino, que tem o seu lugar também, que é diferente do que se chama hoje de feminismo radical, que acha que as mulheres podem dominar o mundo, e isso é, mais uma vez, uma agressão e um desrespeito. Não é sobre isso. Então, hoje,
a gente já vai conectando mentalmente e no nosso sentimento com esse feminino, percebendo em nós onde o feminino é exuberante, saudável, e onde é que o feminino está magoado, ferido, invadido e precisa de carinho, de aconchego. Vai sentindo em você, fechando os teus olhos, sentindo lá no teu ventre. Não importa, você seja homem ou mulher, vai sentindo lá no ventre e dentro do coração. Como é que está o princípio feminino em você? Se quiser direcionar o pensamento para a sua linhagem materna, aquelas que vieram com sua mãe, sua avó, bisavó, tataravó e suas histórias, fique à vontade. Vai trazendo para a mente. E a mente vai, como princípio masculino, fertilizando as emoções e os sentimentos. Os princípios estão em tudo. E vai chamando, fechando os olhos, relaxando o ventre, sentindo no coração. Se você é homem e alguma vez sente que faltou com respeito a uma mulher ou a um homem também, se você sentir que deve, vai reconhecendo, vai perdoando, pedindo perdão e se perdoando por isso. Essa é a forma de o masculino acolher o feminino em si. Vamos chamando e vamos invocando toda a nossa linhagem ancestral materna, mãe, vó, bisa, tata, e todas que vieram antes. Todas as nossas irmãs, todas as tias, tias-avós, professoras, enfermeiras, cuidadoras, benzedeiras. Que força! Esse rezo, esse canto, essa invocação de hoje é para que nós chamemos toda a força dessas mulheres para nós, para que elas nos ajudem a curar o feminino ferido, a curar o feminino enfraquecido e apaziguar o masculino adoecido e abençoar o masculino, o feminino, que estão em seu devido lugar, em toda a sua exuberância. Chamamos a presença de nossos mentores e mentoras, guias e benfeitores do plano espiritual, para que estejam conosco e sejam muito bem-vindos em nossa casa, em nossos lares. Xamãs, curandeiras,
rezadeiras, parteiras. Elas vão chegando, se aproximando, sentando em roda ao redor de nós. E vão trazendo suas ervas, suas garrafadas, suas mãos cheias de experiência, seus olhos rasos d'água, cheios de amor. Muitas gerações de história, de vida, que nos visitam hoje para nos abençoar, para nos fortalecer. E vamos cantando juntas, juntos. Saudando o princípio feminino neste dia de hoje. Reloj de campanas, tócame las horas. Reloj de campana, tócame las horas, para que despierten las mujeres todas. Para que despierten las mujeres todas. Porque si despiertan todas las mujeres, para que despierten todas las mujeres, y van recobrando sus grandes poderes. Irán recobrando sus grandes poderes. Reloj de campana, tócame las horas. Reloj de campana, tócame las horas, para que despierten las mujeres todas. Para que despierten las mujeres todas. Reloj de campana, tócame deprisa. Reloj de campana, tócame deprisa. Para que despierten las sacerdotisas. Para que despierten las sacerdotisas. La que invoque el cielo, la que invoque el agua.
La que invoque el fuego, la que invoque el aire, la que lleva ofrendas a su tierra madre, la que lleva ofrendas a su tierra madre, porque de sus hijas ella necesita, porque de sus hijas ella necesita. Que canten y dancen llenas de contento, que canten y dancen llenas de contento. Reloj de campana, tócame las horas. Reloj de campana, tócame las horas. Para que despierte las hermanas todas, para que despierten las mujeres todas, la que invoque el cielo, la que invoque el agua, la que invoque el fuego, la que invoque el aire, la que lleva ofrendas a su tierra madre, la que lleva ofrendas a su tierra madre. Reloj de campana, tócame las horas. Reloj de campana, tócame las horas. Para que despierten las mujeres todas, para que despierten las mujeres todas. Irán recobrando sus grandes poderes. Irán recobrando sus grandes poderes. Porque de sus hijas ella necesita. Porque de sus hijas ella necesita. Que canten y dancen llenas de contento. Que canten y dancen llenas de contento. Recordando siempre los cuatro elementos. Toma uma inspiração profunda. Ai, vai sentindo o teu corpo. Sentindo essa força ancestral das mulheres, da tua família, da tua linhagem, e a própria força da Mãe Terra e do princípio feminino inoculado em você. Homens e mulheres que sabem os seus lugares de estar, que compreendem a sua tarefa, a sua missão,
para consigo, para com os outros, para com o planeta, para com Deus. Agradecemos a todas que estiveram presentes aqui hoje. Agradecemos a cada uma das mulheres que conhecemos por sua coragem, por sua virtude, por sua amorosidade e delicadeza. Agradecemos também a linhagem masculina por sua força, por iniciar, por amparar e proteger. Agradecemos a divina união, o sagrado casamento dos princípios feminino e masculino em nós, temperando nossas ações, temperando os nossos dias, com o dia e a noite, com o sol e a lua, dentro de todos nós, a polaridade. Pedimos a bênção a todas essas ancestrais, para que curem-nos das memórias de dor e para que nos abençoem a ação correta, cada um em seu papel. Hoje, sempre, que assim seja, assim é, graças a Deus. Espero que vocês tenham sentido, se conectado. Na semana que vem nós temos o nosso último Medita do ano. E depois eu vou fazer um pequeno recesso do Medita. Mas ano que vem a gente volta com tudo, em todos os sábados, encontros online. Seja ele ao vivo ou gravado. E no dia 23, no dia 21 nós temos o último Medita. No dia 23, uma segunda-feira, acho que sim, nós iniciamos a novena São Francisco de Assis, seguida da leitura da obra biográfica de Francisco, iniciando sua leitura no dia 1º de janeiro. Qualquer informação vocês podem perguntar ali no grupo do WhatsApp ou aqui nos comentários no YouTube. Deixem o seu like, gente. Olha eu fazendo merchan, tô melhorando nisso. Tem que deixar o like pro YouTube, é o jeito do YouTube entender, essa inteligência artificial entender, que as pessoas valorizam isso, que gostam disso, e aí ele pode entregar isso para outras pessoas, entendeu? Então é importante colocar um joinha, deixar um comentário, porque isso mobiliza, é como que informa assim a máquina que tem gente vendo, tem gente gostando, então isso é bom, vamos divulgar. O YouTube tem os motivos dele para fazer isso, né? Mas o nosso é expandir a nossa família, né? Beijo, vocês, bom sábado ou bom dia, seja lá em qual dia você está vendo isso. Até muito em breve.